Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje vamos ter a palestra com a mentora Diva. Ela vai falar sobre a evolução do corpo físico. E temos a leitura a primeira leitura do Evangelho do mentor Caio Luiz. Graças a Deus. Boa noite a todos. A leitura na página 255. A beneficência. A beneficência, meus amigos, devo-vos neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que é de grande e de agradável, encerra a generosidade das almas delas. Sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, e que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando verdes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que, como um agudo punhal, se lhes extravasam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que os fazeis. Caridade sublime, palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que há de conduzir os povos à felicidade. Praticado-te, cairão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acham exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibado das alegrias que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus,
Lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar, e de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai e mancheias as vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanquecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Graças a Deus. Então a leitura, né, já vem, né, nos dando a abertura para o nosso tema da palestra, né, que é a evolução no plano físico, né, vem muito nos mostrar, né, por que estamos aqui, né, qual o nosso papel enquanto aqui passamos, né, e acredito, né, que nada mais, nada menos, o nosso papel enquanto estamos aqui é servir o nosso próximo, é poder fazer a diferença, né, na vida do outro, é poder dar um pouco, né, do nosso tempo para o outro, amparar o outro. Muitas vezes, muitos que estão ao nosso redor não precisa só de um alimento, precisa muito mais de uma palavra, de um consolo, de um direcionamento, do que do próprio alimento em si. E o nosso papel, né, enquanto estamos aqui, é esse: aproveitar essa nossa passagem terrena, construir aqui as nossas riquezas, que não são materiais, são espirituais, e que vamos colher quando fizermos a nossa passagem para um plano futuro. Graças a Deus. Quero chamar agora a mentora. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, quero que vocês vão ao lar de vocês, que essas energias curadoras cheguem nesse local sagrado, que vocês trazem toda a paz, toda a tranquilidade. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vou fazer o convite para a mentora Diva, para ela iniciar, né, a palestra nos dias de hoje, que vocês possam também, né, fazer as perguntas se vocês tiverem dúvidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução no plano físico. A evolução do plano físico, sobre a ótica da doutrina espírita, é a jornada da alma através da matéria, refinando em círculos de nascimento, experiência e morte. O corpo físico serve como instrumento de aprendizado, moldado pelo espírito ao longo de milênios, do reino vegetal ao humano, evoluindo de organismos simples para complexos. Então, o corpo físico é um instrumento temporário que a alma usa para aprender e evoluir ao longo de várias vidas. O corpo é a ferramenta, a vida é a escola e a evolução da alma, do espírito, é o objetivo.
Então, aqui fala um pouquinho, né, sobre no, no nosso corpo, no plano físico. Nós viemos para evoluir desde quando a gente nascemos aqui em Terra, nós já começou a nossa evolução e os nossos aprendizados. Desde pequenininho, os pais da gente já começam a nos ensinar, já começam a nos direcionar ao caminho que devemos seguir. Então, é aí que começa a evolução no plano físico. A evolução do plano físico e espiritual é como o amor e a experiência da vida influenciam nesse processo. O plano físico está relacionado ao nosso corpo e à nossa vida material. Ele envolve nossa saúde, nossas atitudes, nossos estudos e tudo aquilo que fazemos no dia a dia. Evoluir neste plano significa cuidar de si mesmo, buscar crescimento, adquirir conhecimento e reagir com responsabilidade. Então, aqui é igual eu falei, a gente já começa a dar os primeiros passos, já começando a aprender como devemos comportar, como devemos seguir aqui em Terra, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a evolução do nosso espírito, que o espírito precisa do nosso corpo, como o nosso corpo precisa também do espírito. Então, estamos sempre juntos, estamos sempre ligados. Às vezes a gente fala, não, preciso cuidar do meu espírito para que ele seja bom, e deixamos a desejar o nosso corpo. Mas não, a gente precisa, dos dois ali, que estão sempre ligados, a gente tem que prestar bastante atenção também, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, porque o espírito necessita do nosso corpo, do bem-estar, né, para a gente seguir a nossa evolução, senão não tem como nós seguir em frente. Nossos sentimentos, pensamentos, valores e propósito de vida, é nessa parte que desenvolvemos qualidade como empatia, paciência, respeito e equilíbrio emocional. Mas essa evolução não acontece de forma separada, como o físico e o espiritual caminham juntos. Quando cuidamos apenas da aparência ou das coisas materiais, podemos nos sentir vazios, e quando focamos apenas no espiritual, sem agir na prática, também ficamos desequilibrados. Um ponto essencial nessa evolução é o amor. O amor não é importante apenas nos relacionamentos, mas também no cuidado em nós mesmos e com o próximo. É através do amor que aprendemos a compreender, ajudar e respeitar as pessoas, mesmo em situações difíceis. O amor nos torna mais humanos e fortalece o nosso crescimento espiritual. Além disso, a dificuldade e desafios da vida também têm um papel muito importante. Muitas vezes, os momentos difíceis são os que mais nos ensinam. Eles trazem lições que servem de aprendizados, nos ajudam a amadurecer e a enxergar a vida de outra forma. Muitas vezes a gente passa por uma situação bem complicada na vida da gente, a gente fica lamentando porque isso aconteceu. Porque isso acontece só comigo e tal, e fica ali lamentando. Mas a gente não para pensar, nossa, isso aconteceu comigo e eu consegui vencer ele. Hoje eu estou bem, eu saí mais forte, olha pra você ver, eu passei por aquilo, foi tão difícil, eu consigo passar por outra coisa também, hoje eu sou capaz disso. Muitas das vezes a gente tem que olhar para o lado positivo, não entrar em lamentações e ficar ali triste porque isso aconteceu. A gente tem que procurar o melhor, o que a gente conseguiu de melhor naquilo, né? Muitas das vezes a gente passa por coisas na família da gente, a gente desaba ali, aquele momento fica tão pesado, na verdade, a gente fica sem saber como agir. Mas depois, parando para pensar, fala, nossa, eu consegui
passei e superei aquilo ali. Então, isso é o quê? Isso é um aprendizado que a gente teve, né? A gente tem que falar, nossa, eu aprendi que eu consegui e talvez eu possa passar isso adiante. Meu irmão também, se eu conseguir ali, eu vou contar a ele isso, que ele também vai conseguir. É porque é para a evolução. Como se diz, nós viemos aqui, não reencarnamos, não é, talvez nem seja a primeira nem a última, nem vez, podemos ter outras em reencarnação, mas enquanto nós estamos aqui nessa reencarnação, a gente devemos aproveitar cada momento de aprendizado, cada momento que a gente está aqui cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, porque é isso que nós devemos levar. Como o mentor agora acabou de dizer, né, a gente tem o que nós leva, é o melhor que nós fazemos aqui. Então, se nós estamos aqui, se nós temos a oportunidade aqui, então o que a gente devemos? Agradecer e pegar cada oportunidade que a gente tem aqui para que nós conseguimos evoluir. Em cada erro, cada decepção e cada obstáculo pode se transformar em uma oportunidade de evolução, tanto no plano físico quanto no espiritual. O importante é saber aprender com essas experiências, é seguir em frente mais forte. Portanto, evoluir não é algo rápido, é um processo diário, construindo com pequenas atitudes, com amor, com aprendizado e com a vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia. O que a gente aprende, como eu falei, desde criança, a gente já aprende a fazer o certo. Os pais sempre ensinam, né? Muitos levam a gente para a igreja, talvez é católico, né? Procura estar ensinando a gente a seguir o caminho do Criador. Isso todos nós, quando crianças, os pais sempre fazem isso. A gente nunca esquece, porque quando eles ensinam pequeno, tudo que a gente pega quando criança, a gente sempre vai lembrar o que meu pai fez pra gente, o que minha mãe me ensinou, né? Então a gente sempre tem uma história. Então é isso que a gente deve levar, porque é nesses pequenos detalhes aí, desde quando a gente começou a caminhar ali com nossos pés, que nossos pais nos alertou para nos ir para o caminho do bem, procurar o amor, procurar ajudar as pessoas que necessitam. Então é isso aí que nós temos que buscar. Muitas das vezes, quando cresce, quando fica adolescente, aí esquece desses ensinamentos, esquece onde foi, se sinta perdido, sai aí no mundo e começa a se perder. E não volta para pensar, não para um pouquinho para pensar de onde veio, o que aconteceu ali, como está errando, o que pode ser diferente. Talvez aí muitos estragam a sua evolução com isso, porque se perde no caminho. Só que aí tem a chance ainda. Enquanto está aqui, tem chance para voltar para o caminho certo, voltar para o caminho do Criador, voltar para o caminho onde nós podemos nos evoluir melhor, fazer um caminho melhor. Como eu disse, talvez não seja a última encarnação, mas que nós podemos fazer o melhor que nós conseguirmos aqui. Talvez a gente volte de outra forma, mas não seja muito devedores, volta mais leve, volta buscar uma bagagem mais tranquila. Então, assim, enquanto a gente estamos aqui, enquanto a gente conseguimos esses aprendizados, conseguimos entender a palavra do Cristo, é bom a gente passar adiante para que ninguém perca essas oportunidades, que nós não percamos e que o outro também não perca essa oportunidade de aprender, de levar o melhor. Quando conseguimos o equilíbrio, o corpo, a mente e o espírito, encontramos mais paz, mais sentido na vida e nos tornamos pessoas mais completas. A evolução do plano físico, na perspectiva espiritualista, é a desificação da matéria, que serve como escola para o espírito.
Através da reencarnação, o espírito progride ao vivenciar desafios terrenos, moldando seu corpo físico para o aprendizado e aprimoramento. Este processo envolve séculos de adaptação, onde o corpo evolui de forma simples a complexa. O plano físico não é uma prisão, mas um ambiente denso, necessário para o trabalho, estudo e maturação espiritual, permitindo a concretização de planos reencarnatórios. A túnica do espírito, o corpo físico é moldado pelo pensamento ao longo de milênios, evoluindo de organismos celulares para o organismo complexo, sob a orientação de planos superiores. Segundo a visão espírita, o corpo físico é considerado um instrumento da alma, ou o túmulo da alma, dependendo da interpretação filosófica. O corpo como espelho da mente, a evolução do corpo físico é o resultado da interação entre o espírito e a matéria, fixando os centros energéticos na estrutura da alma através da experiência milenária. A evolução física envolve a superação de desafio, onde o sofrimento pode agir como um canalizador de aprendizado, embora não seja o único caminho. A evolução no plano físico é um processo contínuo de ações, reações e renovação, onde a alma tece a sua própria vestimenta corporal. Então, aqui fala sobre o que a alma faz, o espírito nos corpos, o que a gente tem que moldar. O espírito vem, escolhe a gente, escolhe nós, esse corpo aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que agradecer por estar aqui, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar de nós mesmos, cuidar do outro também. Mas, em primeiro lugar, da gente, como se diz, vamos cuidar de mim aqui primeiro, vou olhar para mim, vou olhar se eu estou bem, para que depois eu vou aprender a cuidar de mim, para depois eu passar para o outro. Vou ensinar o que eu aprendi. Se eu aprendi aqui, esse aprendizado foi ótimo para mim, muito bom, faz bem para a minha alma, faz bem para o meu corpo, vou passar isso adiante, vou passar para os meus irmãos também. Só que primeiro precisamos pensar em nós, olhar dentro de nós, se nós não estamos vazios, se nós estamos cuidando da gente, estamos cuidando da nossa saúde. Às vezes a gente é tão acelerado e pensamos só no outro. Ai, fulano de tal está precisando, eu preciso cuidar dele ali, eu preciso cuidar daquela pessoa, eu preciso ajudar fulano, eu preciso... E você? Você já parou para pensar? Você já parou para olhar dentro de você ali, se a gente está cuidando da gente, a gente está necessitando? Às vezes é preciso, tem hora que é preciso a gente tomar um susto ali na nossa saúde para a gente ver, ó, tá, calma aí, você está cansado, você precisa desacelerar aí e cuidar um pouquinho de você também. Porque essa evolução, a evolução da gente ajudar o outro é ótimo, muito boa, você consegue, você ajudando o outro ali, você está evoluindo. Mas e você? Se você só ajudar o outro, você vai desgastando, e depois você está vazio, sem nada. Então, egoísta não é egoísmo, é cuidado com você, cuidado com nós mesmos. A gente tem que ter os cuidados com a gente, para a gente poder aprender a cuidar do outro. Às vezes, a gente esquece da gente e vai acudir o outro ou o mundo lá fora. O segredo não é quebrar. Você se quebra, você se molha ali, você está todo cansado para ajudar o outro. Mas aí, quando você vê, aquela missão ali não era sua. Você desgastou por conta de uma coisa que nem era, não chegava, não tinha necessidade, sem necessidade.
Às vezes a gente procura tanto a correria do mundo, tanto lá fora, que esquecemos de nós, esquecemos da nossa casa. Quando a gente vai ver, a gente fala, nossa, não era da minha conta fazer aquilo, e eu me desgastei tanto, eu estou tão arrasada, eu estou tão cansada. Mas é por isso, é porque você não vigiou, você não pensou um pouquinho antes de sair correndo, antes de sair. Antes tem uma pessoa, nossa, está acontecendo isso lá fora, será se eu devo agir? Vou pensar primeiro. Nós devemos pensar que temos que ajudar, mas com pensamentos positivos, com carinho, com paciência. Não adianta nós virar uma tempestade, sair na carreira que nós acabamos, nós não ajudamos ninguém e atrapalhando a nossa evolução, acabamos atrapalhando a nossa evolução. Manter o ritmo biológico na crise, quando mais precisamos, é do sono e da hidratação. O corpo físico desaba, a tempestade externa parece dessas vezes maior. Respire antes de agir. O instinto quer que você reaja no modo sobrevivência. Não ter raiva nem medo. Evoluir, respirar, observar. É a resposta mais equilibrada. Como se diz, você não para a chuva, mas escolhe como usar um guarda-chuva na sua consciência. Tipo, a gente não consegue parar, mas a gente consegue tampar, né? Não molhar naquela chuva. Devemos pensar com calma, para a gente poder aprender a cuidar, a cuidar do nosso corpo e não exagerar aí. Aqui eu pus algumas dicas aqui para cuidar do nosso corpo, o que ele precisa para funcionar bem. É o sono reparador, hidratação e nutrição real, equilíbrio, evitar os excessos, vícios, má alimentação, o sedentarismo, que desgasta o organismo antes da hora. Às vezes a gente passa a noite inteira acordada ali, depois no outro dia a gente está, não sei o que me aconteceu, eu não estou bem, não estou aguentando fazer nada, ai, meu corpo só está pedindo para deitar. Mas você não descansou, você não teve aquele descanso, você passou a noite agitada, o sono. Como que você quer que você fique bem no outro dia? Como você quer que seu espírito tenha calma ali, se você não deu descanso para o seu corpo? Aceitação, entender os limites e os ciclos naturais do corpo. Envelhecimento, cansaço e cura, sem exigir dele o que ele não pode dar. E tratar o corpo como um templo emprestado. Você cuida dele para que ele dure o tempo necessário para o seu aprendizado. O nosso corpo é o nosso parceiro de jornada. Cuidar dele vira um ato de gratidão. Se o corpo está em equilíbrio, a mente fica mais clara para os aprendizados da vida. Então, é como eu disse, né? O corpo e o espírito são juntos ali. Não adianta você cuidar de um e esquecer do outro. Se cuida do espírito, esquece o seu corpo ali, não vai dar certo. Outra hora se cuida do corpo, esquece o espírito, também vai dar errado ali. Então tem que andar os dois alinhados ali juntos, cuida do corpo, do espírito. Tenha paciência, tenha calma, pense direitinho o que fazer. Devemos cuidar do nosso corpo, pois é um instrumento de trabalho da alma. É um instrumento, está ruim, o aprendizado fica mais difícil. Cuidar do corpo, saúde, equilíbrio e respeito à biologia, isso garante que o espírito tenha as melhores condições para cumprir sua missão e evoluir, com mais clareza e menos interrupção. Cuidar da máquina permite que o motorista chegue mais longe. Então, é tipo isso, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, é tipo quando a gente cuida de um
carro da gente, a gente não cuida ali para que a gente vá longe, então o nosso corpo é a mesma coisa. A evolução do plano físico é isso, a gente devemos nos manter firmes, nos pensar bem no que nós fizemos e o que nós devemos fazer ainda, porque o que nós fizemos passou, mas foi para nos sair mais forte para o nosso aprendizado. E nós ainda estamos aqui, estamos a ponto de aprender mais, ainda temos a oportunidade de crescer mais na vida, temos a oportunidade de trazer aos nossos irmãos o aprendizado que nós aprendemos, aqueles irmãos que estão aí perdendo nos vícios, estragando o seu corpo físico, aí com esses vícios aí eles acham, eu estou vivendo a minha vida. Tem muitos adolescentes que falam assim, eu estou vivendo a minha vida, eu quero viver. Estou vivendo, será mesmo? Eles estão desperdiçando o seu tempo aqui, sua passagem aqui de evolução, está desperdiçado, estragando a sua vida, estragando seu corpo físico ali com esses vícios, que não deve, então devemos o quê? Passar isso adiante, passar para esses jovens que em vez de estar ali, procurar mais, aprender mais, em vez de falar que vai viver a vida ali e de repente a vida é interrompida por momentos, por aquele momento ali seja interrompido. Aí vai lamentar que por que isso aconteceu, que não deveria, que era tão jovem, que era isso. Mas foi falta de aprendizado, foi falta de, talvez até de uma palavra amiga, da gente falar, olha, esse caminho seu aí não está muito bom. Não é certo eu sair, passear, divertir, procurar, mas tem tantos outros meios, em vez de estar aí se perdendo nessas estradas, nessas vidas que não tem mais volta, nessa estrada da vida que não tem mais volta, que vai e acaba ali. É um fim que não volta. Então, aqui, nós devemos, sim, passar isso para esses jovens, para essas crianças que estão aí começando a dar seus primeiros passos. A gente que aprendemos aqui um pouquinho, então vamos passar isso a essas crianças. Olha, isso não é certo. Certo é você cuidar de você, você tem que se cuidar bem, cuidar do seu corpo, porque você veio aqui para isso. Você veio para tomar os cuidados e passar adiante essas coisas boas que tem. Tem tanta coisa boa para passar adiante. Às vezes as pessoas perdem muito tempo com coisas inúteis que não vale a pena. É igual fala no filme nosso lá, às vezes quando ele fez a passagem ali, ele ficou lá perdido, sem saber por quê. Ele não entendia, né? O André lá, o ator, não entendia por que ele foi para o umbral. E eu assisti esse filme, eu pus até para a minha menina assistir, ela até lembrou, a gente assistindo. E ele falava que não entendia, porque ele ajudava, ele era médico, né? Ajudava muitas pessoas, ajudou muitos ali. E ia nas reuniões, fazia as caridades e tal. E ele não entendia, e era um ótimo médico. Mas ele cuidava das pessoas e esqueceu de cuidar dele mesmo, né? Que ele, quando ele veio, ele nem sabia que ele ia fazer a passagem, porque ele nem lembrava dele, da família, esquecia, pensava só, é isso que eu falo, pensava, o outro ali, cuidar das pessoas, correr atrás, não tinha um momento ali sozinho. Então, é um aprendizado para a gente ver e aprender assim também, né? Falar assim, nossa, eu estou cuidando de mim, eu preciso fazer isso por mim, eu preciso fazer para minha família. Às vezes, eu estava fazendo essa palestra hoje, eu estudei bastante lá, pesquisando, estudando e pensando. Às vezes, isso a gente é muito falho com isso. Eu mesma já deixei muito isso. Correr atrás das pessoas, cuidar dos outros. Quando eu lembrava, eu falava, gente, às vezes até
Se eu faço uma consulta, eu tenho um remédio, às vezes eu preocupo de comprar para todos, de repente eu falo, gente, esqueci do meu. A gente fica por último. Então, eu estava lendo e falando assim, olha, para você ver, a gente faz errado. A gente está aprendendo para a gente ver se a gente fazer o melhor. A gente está aprendendo, está nesse aprendizado, essas palestras vêm para a gente. Isso é um alerta para a gente, é para a gente estudar e aprender, porque devemos cuidar, sim, de nós. Devemos cuidar do outro também. Não é errado cuidar do outro, mas primeiramente vamos pensar em nós. Eu estou bem hoje? Eu tenho que fazer uma visita para fulano, mas será que eu estou bem para mim chegar ali e fazer aquela visita? Ou eu estou ruim e vou ficar mais pior e fazer aquela pessoa ficar ruim também? Então, se for assim, vamos para o cantinho, vamos fazer prece, vamos cuidar de nós primeiro, para que depois nós poder cuidar do outro. Então, foi isso que eu aprendi hoje e passei para vocês um pouquinho da evolução do plano físico. É isso. Plano físico é nossa evolução também do outro também, mas que nós evoluímos e passamos sim para o outro. Cuidarmos de nós para nós poder cuidar do outro. Então, é isso que nós devemos sempre seguir adiante. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos vocês, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço os desencarnados e graças a Deus. Convido a mentora para dar. Graças a Deus, hoje eu tenho uma mensagem. Ele já, como ele diz através do seu mentor, ele fala que ele já morou nessa cidade. Ele mudou daqui muito pequeno, mas ele tinha um grande objetivo. Ele queria ajudar mais pessoas. Ele disse com as dificuldades da sua família, eles foram para uma cidade maior, não só para ele, mas para seus irmãos ser cuidados. Ele já tinha tido perdas, né? Já tinha desencarnado irmãos, e ele também precisava de se cuidar, e ele tinha um sonho, era de trazer mais conforto aos moradores, à comunidade. E ele pensava que quando ele fosse ter os seus valores, ele ia retornar a essa cidade para ajudar a comunidade. Então, assim, ele tinha sempre esses planos, e ele fala que quando ele iniciou os seus estudos, quando ele começou a se preparar para ajudá-lo, ele imaginava sempre, eu vou retornar a essa cidade. Então, assim, ele tinha um plano, né, de estar aqui, e por isso, quando a gente diz isso, cada um de nós tem os nossos planos, quando muitas vezes não colocamos em prática, nós sentimos pequenos, né, pelos nossos sonhos, e muitas vezes nós não conseguimos concretizar porque nós não lutamos por eles. E ele fala que eles recebiam doações, muitas vezes de brinquedos, e como ele era muito pequeno, ele começou a compartilhar os seus brinquedos com os colegas, com outros que não tinham, e muitas vezes esses brinquedos eram quebrados. Mesmo assim, ele não desistia. E teve uma situação que ele fala que a professora dele fez uma campanha para ter os brinquedos novos. Só que a sua família, se ele chegasse com mais brinquedos em casa, a família já começava a questionar. Por que você recebeu? Tem outros colegas que também precisam do brinquedo. E ele começava, para não falar para essa professora que ele não podia, para essa educadora que ele não podia levar para casa, ele reunia os seus colegas. E os colegas quebravam. Então, esse quebrado ele podia levar para casa. Mas, por exemplo, o novo ele não podia levar. Então, ele foi criado dessa forma, né? Então, ele fala que quando ele começou a ter o poder das palavras, e ele conseguiu elevar
as energias, os conhecimentos para ajudar mais pessoas, ele conseguiu usar seu corpo físico. Por quê? Ele estava enfermo e o seu corpo físico não tinha forças suficientes para ele ter o trabalho. Então, ele usava a força das palavras para ter poder, para ajudar mais pessoas. E o que aconteceu? Ele fala que quando ele desencarnou, ele sofreu muito porque usava muito a sua imagem. Usava a sua imagem de poderes para governar, para administrar o país com a sua caricatura enferma. Então ele se sentia mal, ele não conseguia entender. E depois, com o tempo, ele veio em agradecimentos, trazendo esse agradecimento a nós, que foi, como lhe disse, foi uma maneira que eles usaram para ganhar engajamento, para ajudar as pessoas, que era o seu grande objetivo. Então hoje, ele fala que ele foi curado, o seu corpo físico e espiritual, porque ele teve força de vontade para isso acontecer. Primeiro, ele usava ele mesmo para trazer poder, porque ele não tinha forças no corpo físico. Depois depois que ele desencarnou, usou o seu corpo físico, a sua imagem, para ajudar mais pessoas. Só que ele não entendia. Ele fala que ele sofreu no mundo terreno, depois de desencarnado, para aceitação. Hoje ele vem em agradecimento por ter usado a sua imagem em favor de ajudar mais pessoas. Então, o que aconteceu? No início, foi muito difícil para ele, né? Depois ele teve aceitação porque ele fala que não por ele, mas que ajudou. E muitas vezes, esses poderes que ele usava a sua imagem, não tinha, como ele diz, ele fala em palavras que não tinham conhecimento do que realmente ele queria. Não entendia de evolução, não entendia o que era o objetivo, porque eu estou ouvindo um mentor e transmitindo a vocês. Então, quando nos diz isso, nós temos o poder de fazer o nosso melhor sempre. Primeiro, nós precisamos ter força para nós colocar em prática os nossos objetivos. Se nós não temos força, como vamos ajudá-lo? Então, primeiro, vamos chamar essas forças para nós. Quando eu digo isso, para nós ajudar, precisamos ser fortes. Ter a mente elevada para nós acolher aqueles que necessitam. E isso, o mentor é muito difícil. Não. Começa a fazer um exercício diário. Pensor negativo, coloca as forças do pensamento positivo. Faça suas preces. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Tenha esperanças. Então, isso é fé. E para nós ter fé, precisamos crer. E para nós crer, nós precisamos do Cristo. Não é assim? Então, vamos colocar em prática. Vamos nos amar, vamos passar esse amor para o outro, e isso muitas vezes só nós dá um pouquinho de nós, com amor, com segurança, àqueles que necessitam. Vamos acolher, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Quero que vocês vão aos seus familiares, elevando esses pensamentos, aqueles que necessitam neste momento da cura, o seu corpo físico que está enfermo. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta feliz, sinta, como diz, acolhidos, tá? Por todos os mentores. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente também aos filhos desencarnados, né? Que estão conosco nesse dia de hoje. Que essas energias curadoras cheguem aos filhos necessitados. Eu tenho uma mensagem, é de uma senhora. Ela só lhe diz, filha, não se preocupe, eu estarei junto de ti. Acredite em mim. Eu lhe disse para você cuidar, mas estou ao seu lado para lhe proteger e fortalecer. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente.